Essa primeira entrevista eu estou fazendo com o meu amigo Cléster Cavalcante. Cléster, que já trabalhou na Veja, trabalhou na Isto É, e agora dirige o Diário do Pará. Cléster que está lá em Belém, né, no Diário do Pará. Além disso, também é escritor, né? Tem 3 prêmios Jabutis, um deles Dias de Inferno na Síria, e o outro que foi lançado recentemente, Dama da Liberdade, que conta aí a história de Marinalva Dantas, né, uma mulher de 61 anos, que é praticamente uma heroína, não é? E aí, Cléster, como é que é ser diretor de jornal, escritor? Como é que você consegue arrumar tempo para tudo isso e fazer um jornalismo investigativo da mais alta qualidade? Eu sempre consegui separar bem o meu lado jornalista de redação, né? Uhum. Meu lado de escritor. Até porque o meu trabalho como escritor ele surgiu de uma forma muito inesperada, sem planejar. Nunca tive sonho de ser escritor, nunca pensei em lançar nenhum livro, nunca foi um projeto da minha vida. Foi um negócio que foi surgindo assim naturalmente. E eu sempre fiz meus livros nas poucas horas vagas, fim de semana, férias, folga, e sempre trabalhando na redação, né? Uhum. Meu primeiro livro chama Direto da Selva, eu lancei em 2002. Eu passei 2 anos como correspondente da revista Veja na Amazônia. Uhum. Eu morava em Belém, onde eu moro hoje, por coincidência, e fazia reportagens em toda a região amazônica. Então era muito comum eu ir para Roraima, para Rondônia, para o Acre, para o Amazonas, Mato Grosso, interior do Pará, Amapá, sempre viajando, fazendo reportagens para a Veja, né? Eu era contratado da Veja. Só que eu fazia muitas daquelas matérias que a gente vê muito no Globo Repórter, no Fantástico, aquelas coisas, matérias investigativas na floresta, em regiões isoladas. E nesses lugares, muitas vezes, a própria produção da matéria já rende jogando história, né? Uhum. A viagem, o percurso, como você chega no lugar, as pessoas que você conhece no caminho ou no local da matéria. Esses detalhes, o making off da matéria não entrava na matéria em si, porque para a Veja isso não interessava. Só que as histórias que eu passava para fazer a reportagem já eram histórias muito interessantes. Então esse livro, O Diário da Selva, ele conta algumas das histórias mais interessantes, curiosas, engraçadas, de aventura ou de perigo, que eu passei durante a produção das matérias da Veja, Entendi. na Amazônia. Então são sempre histórias que aconteceram durante a produção para uma reportagem. Uhum. Aí em 2004 eu lancei o meu segundo livro, que chama Viúvas da Terra, que é sobre violência agrária no Brasil. E que provavelmente vai virar filme, não é isso, o Cléster? Sobre isso. Esse foi o primeiro livro que eu lancei, que ganhou o Prêmio Jabuti de Literatura. Aí, em 2006, lancei meu terceiro livro, que é O Nome da Morte, que é a biografia de um assassino de aluguel que está vivo, está em liberdade. E esse já está tudo muito adiantado para virar filme. Certo. Né? Já tem produtora, diretor, já conseguiram todo o dinheiro para fazer a produção, tudo. A previsão de ser filmado ano que vem, 2016. E esse livro também ganhou o Prêmio Jabuti de Literatura. E aí, em 2012, eu fui para a Síria fazer uma reportagem para a revista Isto É, onde eu trabalhava na época. E eu fui fazer uma reportagem, né? Era isso, estava tudo planejado. Fui com visto de imprensa, tudo legalizado. Uhum. Fui para a cidade de Homs, que é a cidade da Síria onde a guerra é mais intensa. E quando cheguei em Homs, já fazendo vídeos e fotos da guerra, a cidade destruída, tudo muito complicado lá. E aí, no meio da rua, fui preso pelo exército da Síria
fui torturado, ameaçado de morte, me colocaram num presídio, numa cela, com mais de 20 presos, todos árabes, todos muçulmanos da região. Eu era o único estrangeiro na prisão, o único não muçulmano. E essa história, né, eu fui solto depois de 6 dias, e essa história acabou também rendendo um livro, né, que é o Dias de Inverno na Síria, que é um livro no qual eu conto toda essa história, falo das pessoas que eu conheci dentro e fora da prisão, tudo que eu passei também na prisão. E esse livro, que é meu 4º livro, também ganhou o Prêmio Jabuti de Literatura. E agora, há 2 meses, mais ou menos, eu lancei meu 5º livro, que é A Dama da Liberdade, que é esse que ele falou, que conta a história de uma mulher chamada Marinalva Dantas, que é auditora fiscal do trabalho, é funcionária pública. E essa mulher, durante quase 10 anos, ela comandou o grupo do governo federal que viaja ao Brasil, libertando escravos de fazendas, de usinas, de empresas. E essa mulher foi responsável pela libertação de mais de 2.300 pessoas da escravidão no Brasil em pleno século XXI. É isso que eu sempre acho mais assombroso, né? A gente saber que hoje em dia isso acontece no nosso país e acontece no país inteiro, em todos os estados do Brasil, todos, sem exceção, há registro de trabalho escravo. Vale dizer que é uma senhora de 61 anos, mãe, avó, não é isso? Isso. E esse é o livro mais recente, né? E também já existe projeto para adaptar para o cinema. E provavelmente de Fernando Meirelles, não é não? Porque ele que faz o prefácio do teu livro, né? Isso a gente não sabe ainda, é verdade. O que eu sei, e é muito bacana para mim, é que o Meirelles, né, que é, para mim, o maior cineasta do Brasil, né, assim, um cara genial, ele gosta muito do meu trabalho como escritor, todos os livros, ele já leu todos os meus livros, e ele fez o prefácio do A Dama da Liberdade, ficou muito legal, cara. Ele fala muito bem do meu trabalho de forma geral, fala do livro, é um cara muito... E o Meirelles é um cara muito politizado, né? Ele conhece muito da realidade do país, é um cara muito atento às questões sociais do país, e ele ficou muito orgulhoso quando ele topou fazer o prefácio e fez um texto muito bacana. Não tem nada certo sobre quem vai dirigir. Por falar em politizado, você chegou a entrevistar mais de 70 pessoas, entre elas até o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, inclusive está na capa, né, tem uma foto lá de Fernando Henrique e tem uma foto de Lula também. Lula também foi entrevistado, Cléster? Não, Lula foi entrevistado. Ou foi citado? Ele é citado no livro. Eu fiz a mesma coisa com os dois, né? Com os dois ex-presidentes, porque o Fernando Henrique Cardoso, ele foi entrevistado porque ele foi o presidente que criou esse grupo do governo federal que combate o trabalho escravo no Brasil. Esse grupo foi criado em 95 pelo Fernando Henrique Cardoso, e eu fui entrevistado porque eu queria entender como ele criou esse grupo, de onde veio a ideia, quem ajudou, quem atrapalhou, como foi que ele construiu na cabeça dele, né, o projeto desse grupo. E foi bacana porque eu passei quase 2h30 na casa dele, né, falando sobre trabalho escravo, sobre política, sobre como surgiu a ideia na cabeça dele e tudo mais. E foi muito bacana poder contar isso no livro, dentro da história, né, porque o livro é um livro sobre a Maria Escrava, mas é um livro principalmente sobre a Marinalva, sobre uma mulher, uma brasileira que está viva, está em atividade e que libertou mais de 2.300 pessoas da escravidão, né? Então o livro vai falar muito também da vida dela, né? É bacana porque é um livro que fala de um assunto muito pesado, que é o trabalho escravo, mas é um livro que tem trechos muito curiosos, leves, até divertidos, né? Porque a vida da Marinalva, como a vida de todo mundo, tem momentos curiosos, engraçados, confusos. Então, eu consegui falar, né, do nascimento desse grupo na cabeça do presidente Fernando Cardoso, dentro da história, né? Não é uma coisa, não fica um texto
a parte técnico, chato, não. É sempre no meio da história, da aventura, da ação e tudo mais. E como ele foi o cara que criou o grupo, eu queria entrevistá-lo. E queria entrevistar o Lula, porque a Marinalva conheceu o Lula, ela constantemente ia a Brasília para reuniões de grupo e tudo mais, e teve um momento desse em que o ministro do Trabalho na época, que eu não vou lembrar agora o nome, levou a Marinalva e o grupo, né, esse grupo, que é o grupo móvel do trabalho escravo no Brasil, levou a Marinalva e mais alguns chefes desse grupo para conhecer o Lula, né? E ela conta, eu conto essa história no livro, como é que foi o encontro dela com o presidente Lula, sobre o que conversaram, como é que o Lula reagiu, tudo. E eu também queria entrevistar o Lula para falar sobre isso, né? E eu fiz a mesma coisa que eu fiz com o FHC, eu fiz com o Lula. Eu mandei um e-mail, né, para o Instituto Fernando Henrique Cardoso e mandei um e-mail para o Instituto Lula, né, falando do meu trabalho, me apresentando, dizendo que eu estava trabalhando nesse livro agora, né, sobre o trabalho escravo. E o pessoal do Instituto do Fernando Henrique Cardoso respondeu dizendo que ele tinha gostado da ideia, que ia me receber, que iria falar comigo. E depois marcamos a data, tudo, foi tudo beleza. E o pessoal do Lula, até hoje, nunca me respondeu o e-mail. Falta assim, uma assessoria de imprensa melhor, né? Não, eu acho que ele não tinha interesse em falar do assunto. Entendi. Né? Acho que ele não tinha interesse. Por que você acha que não, Cléster? Por que você acha que ele não tinha interesse? Porque o vice-presidente do Lula, o José Alencar, estava envolvido com o trabalho escravo. Entendi. Eu faço essa denúncia no livro. Isso é muito sério, Beto. Imagina, cara, o vice-presidente da República estava envolvido em negócios ilícitos com um fazendeiro escravagista do Mato Grosso. Realmente. Isso tudo está documentado, está provado. Isso nunca apareceu em lugar nenhum do Brasil. Isso é um fato que aconteceu em 2002, que eu descobri, consegui documentos, inclusive tem um processo sobre esse caso na Controladoria Geral da União, eu consegui esse processo, e é a primeira vez no país que alguém revela essa história. E é óbvio que se o cara era vice do Lula, o Lula sabia, né, dessa história, né? E eu acho que foi por isso que ele não quis me receber, porque obviamente eu ia falar com ele sobre a Marinalva, sobre o grupo, sobre tudo mais, mas obviamente vai tocar nesse assunto. Né? Lógico, com certeza. Como é que, Cléster... Esse motivo dele não ter marcado comigo uma conversa. Entendi. Como é você conseguir fazer um jornalismo investigativo dessa natureza? Quanto tempo leva? Como é que é a dificuldade para se conseguir tanta informação para poder concatenar tudo numa obra, né? Numa obra como a Dama da Liberdade? É um trabalho que eu faço muito em fim de semana, nas férias, nas folgas, em horas livres. E por isso, geralmente eu levo 4, 5, 6, 7 anos pesquisando aquele assunto, né, conseguindo documentos, entrevistando pessoas, viajando e tudo mais. E vou colhendo todo o material até chegar no ponto em que eu acho que estou com tudo na mão. E aí começo a escrever. No caso da Dama da Liberdade, eu fui escrevendo e quanto eu ia escrevendo, eu ia também apurando, né? Fiz um pouco diferente o processo. Ainda assim, foi acho que se a gente for contar todo o processo, dá para imaginar fácil aí uns 7 anos, né? Que durou todo o processo. Mas também porque não é que eu parei 7 anos para fazer só isso. Né? Você está pesquisando, né? É uma coisa que leva tempo. Exatamente. Quando eu comecei a trabalhar nesse livro, acho que quando eu fiz a primeira entrevista com a Marinalva, acho que foi em 2007 ou 2008, eu era editor da revista VIP, na Abril. Nesse período todo, até o livro ficar pronto, eu trabalhei na Rede Globo, trabalhei no Estadão, dirigi uma revista no Rio de Janeiro, trabalhei na Isto É, entendeu? Trabalhei em um monte de lugar
E sempre, né, fazendo o livro, né, de forma paralela, né. Certo. E como eu gosto muito do trabalho da pesquisa, então me dá muito prazer descobrir as coisas, entendeu? Uhum. Eu lembro que quando a Marinalva me falou, por exemplo, a primeira vez dessa história do Zé Alencar, era uma coisa ainda muito incipiente, né? Ela falou só que o grupo dela tinha encontrado, eles estavam libertando, acho que eram 140 escravos numa fazenda do Mato Grosso, e nessa operação eles encontraram na fazenda, né, entre outras coisas, os documentos que eles aprenderam, né, para comprovar todo o processo lá, eles encontraram uma agenda. Nessa agenda tinha o nome da empresa Coteminas, que era uma empresa que pertencia ao Zé Alencar, Uhum. que é a indústria têxtil. A Coteminas é a segunda maior indústria têxtil do Brasil. E a fazenda, de onde ela tirou os 100 e poucos escravos, é uma fazenda de algodão. Ou seja, a Coteminas comprava algodão de uma fazenda que explorava mão de obra escrava. Só que uma agenda com o nome da empresa, né, Uhum. não era bastante para mim, né? Eu precisava de algo mais concreto, mais sólido, né? E aí foi quando eu comecei a pesquisar essa história e descobri que, além de comprar algodão de uma fazenda que mantinha escravos, o Zé Alencar se meteu num negócio ilícito com o dono da fazenda. Entendi. E foi esse negócio ilícito que gerou um processo que foi parar na Controladoria Geral da União. E eu consegui esse processo. Ou seja, a coisa ficou muito maior e muito mais comprovada, né? Uhum. Negócio... E aí, assim, o trabalho depois é pegar todo o material que eu consigo, de documentos, de entrevistas, de fotos, vídeos, que, assim, tem muitas fotos e muitos vídeos de operações, né, de Marinalva libertando os escravos do Brasil. E é um trabalho que é muito árduo, mas me dá muito prazer, é o trabalho de organizar todos os materiais, né, Uhum. e saber como usar cada um na hora certa no livro, na narrativa, né. Entendi. Como é que você vê hoje o jornalista, o jornalista que sai da faculdade, que começa a enfrentar esse dia a dia da profissão, mas que não está meio perdido na vida, não sabe o que é que vai fazer, não sabe como é que se faz uma matéria, seja ele de rádio, de impresso, ou de internet, ou de televisão. Como é que você vê esse jornalista atual? É uma geração muito curiosa essa, cara, porque eles têm acesso a muita coisa que a gente não tinha, né? Eu não tinha, por exemplo, fazer minha carreira, não existia Google. Imagina hoje se a internet cai na redação. Imagina hoje se está na redação e cai a internet. Eu acho que ninguém trabalha mais. É complicado. E antigamente não tinha, só tinha fax, né? E olhe lá, né? E antes disso o telex, né? Exatamente, imagina. Então hoje, assim, é tudo muito fácil, né? Você quer saber informação, você põe lá na internet, põe no Google, não sei o quê. E isso, assim como é uma ferramenta boa, né? Lógico, a internet é muito boa, muito importante. Por outro lado, parece que ela está criando uma geração acomodada, sabe? Está acostumada com tudo muito fácil, né? E aí, cara, jornalismo não é fácil. Né? O jornalismo tem de apurar, tem de pesquisar, tem de fuçar, tem de ir atrás das coisas. Então, se o pessoal está acostumado a colocar no Google lá o que quer, naturalmente esse pessoal não vai ter aquela ânsia de ir para a rua e descobrir, de fuçar, de provocar, sabe, de questionar, sabe? E além disso, também é um pessoal que, ao mesmo tempo que na vida pessoal deles, né, eles usam o Facebook, o Instagram, o Twitter e tudo mais, são pessoas multimídias. No trabalho, eles não são multimídia. O cara quer ir para a rua, voltar da rua, fazer a matéria dele, escrever e ir embora. Eles não pensam no processo mais amplo, entendeu?
Hoje, por exemplo, por que é que os jornais estão tão mal? Você não pode hoje fazer um jornal como se fazia há 20 anos. O cara não pode abrir o jornal e ver 3 coluna de texto, uma foto e uma legenda. Uhum. É muito provável que o que você está entregando para aquele leitor, ele tenha visto já no dia anterior, na TV, na internet, entendeu? E na TV e na internet, ele viu aquele conteúdo com imagens, com áudio, com muita gente falando, entendeu? Aí você vai entregar para o cara a mesma coisa com uma foto e um monte de letra. Uhum. Por isso que ninguém quer ver. Então você tem que dar, primeiro, um conteúdo mais qualificado, com informações privilegiadas, exclusivas, furo, análise, e também pensar em como entregar para o leitor um conteúdo que o papel não aceita. Uhum. Como, por exemplo, vídeos, 20 fotos sobre o assunto, seja lá o que for. Você acredita que o jornal de papel vai acabar? Muita gente fala isso, né? Os jornais, assim, o custo de um jornal é muito alto, né? Com pessoal, com logística, com maquinário. Não, certamente vai. Uma hora vai acabar. Não sei quando. Não acho que é um negócio para daqui a 5 anos, 10 anos, não sei. Mas vai acabar. Em papel. Uhum. Mas o jornalismo não vai acabar. Porque as pessoas, elas não só gostam, precisam da notícia, da informação, né? Uhum. As pessoas precisam saber o que está acontecendo, né? Eu acho que o caminho é assim. Eu estava falando da questão multimídia, porque, por exemplo, todos os jornais hoje, né, tem o site do jornal. Só que também o site do jornal não é para ter na internet, só no papel. Né? É para usar a internet para colocar mais conteúdo. Uhum. Mas, por exemplo, existe o QR Code, o QR Code, né, que você pode baixar o aplicativo no celular, você lê lá o código e ali você pode ter o que quiser, né? No impresso. Né? Você puxa, você pega o celular, copia aquele código do seu celular Uhum. e na hora aparece no seu celular o conteúdo que você quiser colocar ali. Entendi. No jornal. Eu tenho feito muito isso aqui no Diário do Pará. Diversas matérias nossas no jornal, a gente sai com o QR Code no papel. O cara pega o telefone dele, celular, com o aplicativo, na hora ele lê o QR Code, ele vai ver uma galeria de fotos, um vídeo, um ensaio, entendeu? Muita coisa ali dentro. É um diferencial, então, com certeza é um diferencial, algo a mais, né? Sim, é a forma de entregar para o leitor ou mais conteúdo, né? Além do papel. Uhum. E aí, a gente volta à questão do jornalista atual, mais novos, que eles têm dificuldade em entender isso. É tão simples, né? Uhum. E aí eu estou tendo um trabalho na redação de dizer, ó, fiquem atentos quando tiver uma pauta, porque aquilo pode render um vídeo, sabe? Uhum. Hoje, qualquer celular, qualquer câmera fotográfica também faz vídeo. Entendi. Então, o que é que custa? Eu vou entrevistar uma pessoa, uma fonte. Estou lá falando com a pessoa, posso estar aqui escrevendo o que a pessoa está falando ou gravando, e eu posso pegar meu celular e, depois da entrevista, dizer, a senhora podia responder aquela pergunta de novo, só para eu filmar aqui? Eu filmo 1 minuto, já deu, já resolveu, entendeu? Uhum. Uhum. É assim, tem coisa muito fácil, mas o pessoal tem dificuldade de entender e às vezes até tem falta de vontade de fazer. Tem aquele discurso, não, mas eu não sou pago para isso. Não, é pago para isso. Isso é parte da produção, do conteúdo, sabe? E aí entra outro ponto, né? Que é a crise na profissão, né? As empresas hoje de jornalismo, de comunicação, precisam de pessoas que sabem fazer multimídia, que consigam fazer se desenvolver junto no jornal de uma forma abrangente, não é isso? Exatamente. Quando eu fui para a Síria, eu tinha 43 anos. Fui para a Síria com 43 anos e eu levei uma câmera fotográfica, né, a minha, e levei uma máquina filmadora da redação, isto é, para fazer fotos e vídeos para usar no site da revista. E eu fiz vídeos lá, no meio da guerra, o mundo acabando, e eu fazendo vídeo, assim, fiz fotos de bomba explodindo, sabe? Uhum. Fiz fotos, tudo mais. Entrevistei pessoas, assim,
E a gente jogou coisa material na revista, na internet, sabe? Como é que uma pessoa de 25 anos não tem essa mentalidade, sabe? Eu acho que... Mas isso, assim, é aquela coisa, né? É um processo natural das coisas. Vai ser a teoria da evolução, né? Lógico. Quem não se adequar vai dançar, cara. Ou você entra no jogo, ou vai ser excluído. Deixa eu voltar um pouquinho para a história do livro e também falando sobre o profissional. A história do livro acabou sendo uma matéria especial do Fantástico, feita por Marcelo Canelas. Você até foi entrevistado, né? Durante a matéria toda, Canelas não citou uma linha de que as informações que ele tirou ali eram do teu livro. Você acabou citando em rede social, tal, ficando até triste e decepcionado com isso. Você considera que foi uma certa falta de ética de Marcelo Canelas, de todas as informações que ele pegou e colocou ali na matéria, ele foi deselegante? Você considera deselegante ou foi falta de ética ele ter feito isso? Eu acho que eu não estou lá dentro, eu não sei o que foi. Uhum. O fato é, o Canelas não é um garoto, é um cara experiente, que tem um nome forte no Globo. Lógico. Bater esse martelo, ó, eu vou colocar o nome do livro, ao menos o nome do livro. Uhum. Né? Por coincidência, né, quando eu estava pouco antes da matéria sair, ele me entrevistou num sábado, lá em Brasília, e na semana anterior à matéria, a gente falando, eu falei, cara, tenta colocar a capa do livro, é legal mostrar, não só para mim, mas também para o público, né? Lógico. Você está em casa vendo uma matéria que foi feita a partir de um livro, vou querer saber que livro é esse, né? Uhum. Aí ele falou assim, acho difícil mostrar a capa porque a Globo não permite mostrar a capa em matérias jornalísticas. E eu falei, isso não é verdade, porque domingo, exatamente uma semana antes da minha matéria ir pro ar, ou 2 semanas, não lembro, o Fantástico tem uma matéria sobre um livro escrito pelo filho do Pablo Escobar, Uhum. sobre o pai dele. E nessa matéria apareceu a capa do livro mais de uma vez. Uhum. E citaram o título do livro. Então, não é norma da casa. E eu fiquei chateado porque a questão jornalística não é opinião, aí é jornalismo, né? Reportagem, você faz uma reportagem quando você apura informações, né? Quando você investiga o assunto, quando você vai nos lugares e consegue documentos. E o que ele fez, a matéria dele foi, ele leu no livro, pegou o que ele achou legal e colocou na matéria dele. Foi isso que ele fez, não teve nada além disso. O trabalho dele foi ir em Natal, onde mora a Marinalva, entrevistou a Marinalva. Veio aqui na Paraíba também, né? Até eu que dei para ele os contatos dela, né? Uhum. As fotos e os vídeos que aparecem na matéria, eu dei para ele também. Ele me entrevistou em Brasília, eu apareço na matéria. Só que quando eu apareço, ele fala que eu sou o autor da biografia da Marinalva. Não citou sequer o título do livro. Eu fiquei bem excitado com isso. O fato de ele fazer a matéria toda baseada no meu livro e não citar isso, para mim era óbvio, porque ele não ia dizer que a matéria era baseada no meu livro, porque isso seria assumir que o trabalho tinha sido todo meu. Ele estava apenas contando o que eu fiz, né? Assim, e mostrando para ele. Mas ao menos que ele citasse o título do livro. E por ser um cara muito experiente, muito respeitado na Globo, eu acho que se ele tivesse bancado, não, eu vou citar o título do cara, do livro do cara, porque tudo isso aqui foi ele que apurou. Ele não apurou nada. Se meu livro tivesse todo errado, a matéria dele estaria toda errada. Se não é falta de ética, no mínimo é deselegante, né? Eu acho, né? No mínimo, né? Porque, cara, não, e tem outro ponto aí que é curioso, Beto, assim, eu tenho certeza, assim, que é muito provável que essa matéria do Fantástico ganhe algum prêmio. Só que a matéria é feita por mim. Prêmio de reportagem, você só merece ganhar se você tiver feito a reportagem, né?
Exatamente. Nesse caso, ele fez a reportagem. Ele tem histórias que ele conta, que ele mostra na matéria do Fantástico, que foram histórias que ninguém nunca publicou em lugar nenhum. Que eu que investiguei, eu que apurei. E só foram reveladas porque eu trouxe à tona, entendeu? Mas, enfim, faz parte e não tem o que fazer, não. É verdade. Cléster, valeu demais. Muito obrigado aí pela nossa conversa. Deu mais de 30 minutos aí. Acho que quem assistiu gostou bastante. E obrigado pela força aí no Além da Pauta. A ideia do blog é justamente essa, ir além da pauta, como você tem ido, além da pauta de toda a tua carreira jornalística. Valeu, Beto, obrigado, sucesso aí no projeto e conte comigo.